Estamos de volta. Melhor e Mais Justo de hoje discute o papel do Estado e da sociedade na proteção e preservação das nações indígenas brasileiras. Para essa conversa estão aqui comigo Emerson Guarani Andeva, cientista social, e Tiago Moreira, antropólogo e analista de pesquisa socioambiental do Programa Monitoramento de Áreas Protegidas do Instituto Socioambiental. Vamos voltar, ouvir o Emerson em relação a essa questão de a gente tem um momento onde as pautas conservadoras, um congresso muito conservador, uma parcela grande da população brasileira tem polarizado as conquistas e as posições, digamos, mais progressistas e as conquistas dos últimos anos do período da redemocratização no Brasil. E eu tinha deixado isso como pergunta para o Emerson, que o Tiago já vinha respondendo no segundo bloco, que era justamente isso, quer dizer, essa onda conservadora atinge também diretamente e fortemente o movimento indígena e as políticas indigenistas? Por completo. Hoje, essas políticas conservadoras, né, tentam transformar os direitos conquistados anteriormente, né, principalmente na Constituição de 88, né, e o movimento indígena tem se mobilizado por todo o Brasil, né, a fim de que comecem a mostrar para a grande sociedade brasileira, né, que existe, que isso também não está claro para a sociedade brasileira, essa onda conservadora. Às vezes eu penso que dentro das políticas indigenistas, essa é uma pauta meio que desconhecida. Então é uma pauta que a sociedade brasileira tem ainda uma distância grande e precisa... Ou seja, não conhece as políticas indigenistas. Não conhecem. E a própria mídia tem se colocado as questões indígenas num segundo plano, ou até mais, ou terceiro ou quarto plano. Uhum. Mas o movimento indígena tem se organizado, São Paulo também tem algumas organizações fortes, né? Como eu já disse no começo do programa, existe uma mobilização indígena que é justamente para trazer visibilidade sobre as temáticas e as questões... As causas indígenas. E as causas indígenas, né? Esse retrocesso com a PEC 215, ou até a não implementação de leis, né, como a Lei 11.645 de 2008, que é uma lei que tenta trazer para a educação uma nova história. Então pensa-se, né, em transformar essa realidade do passado numa nova realidade. Talvez, né, a educação... A lei trazia a adoção de conteúdos sobre as tradições indígenas na escola básica brasileira. Então, a lei é uma lei que implementa as matrizes, né, as matrizes indígenas, para as leis de diretrizes e bases. Sei. As leis de diretrizes e bases, ela já é uma lei, né? A lei de diretrizes brasileira, brasileira. Né, já é uma lei que fomenta a discussão em três matrizes. A matriz europeia, a matriz indígena e a matriz africana. O fato é que o que prevaleceu no Brasil foi a matriz europeia. E todo o livro e toda a construção ideológica, né, na concepção de formulação de material didático, acabou prevalecendo e favorecendo a cultura não indígena europeia. Então, esse aí é um dos problemas, porque quando a gente desconhece a realidade e a história do nosso povo, a história oficial, a história como ela foi contada nos livros, ela já começa também a trazer uma série de problemas para a concepção da nossa ordem social a percepção e que se política. tem das populações das nações indígenas, né? No Brasil e no resto do mundo, porque índio tem uma imagem caricata de desenho infantil ou de violência. O cinema americano nos vendeu a ideia durante muito tempo de um índio que era selvagem, violento e que se insurgia contra o branco indefeso, né? Quando, na verdade, sabemos que tanto lá quanto aqui é exatamente o contrário, né? O branco colonizador europeu aniquilou, produziu um genocídio em massa, aniquilou a população indígena e, posteriormente, escravizou a população negra, né? Além de escravizar também a população índia. Então, quer dizer, a gente tem uma situação totalmente invertida, um conjunto de caricaturas e mistificações sobre as nações indígenas, a cultura indígena e sobre o índio no Brasil, e essa lei, então,
traria para dentro da escola e, portanto, dos currículos, dos conteúdos escolares, a possibilidade de colocar em debate essas questões, né? Isso não aconteceu nem no Brasil, nem aqui em São Paulo, se me contava, porque o Emerson é professor em escolas do Estado, não é isso? Da rede estadual. Está em greve nesse momento, junto com outros índios, na greve dos professores do Estado de São Paulo, por um conjunto de razões, entre elas razões de cunho indígena. Pode parecer curioso, né? Falar, mas como assim? Vai discutir questões indígenas, tem a ver com a greve dos professores? Mas tem a ver, como o Tiago tinha dito, mais ou menos 200 mil indígenas vivem no meio urbano e, portanto, estão aqui vivendo como todas as pessoas que habitam o meio urbano, tendo que trabalhar, fazer as suas atividades, estudam, vão à universidade e se tornam, entre outras coisas, professores, tá certo, Everton? Então, essas leis, essa lei de diretrizes e bases, né, e esses projetos políticos pedagógicos, a gente fala da base, né? Quem é a base? A base são aqueles aluninhos das periferias do Brasil. São esses alunos que precisam receber esse novo conteúdo. E o professor, ele tem uma importância grande nessa transformação. A gente precisa formar a nossa nova base. E a nossa base precisa conhecer a história indígena. A história indígena foi negada, né? São Paulo e as políticas de educação de São Paulo apenas exclui. Essa lei não foi implementada, essa lei não está sendo trabalhada. Essa lei é uma lei desconhecida, inclusive, do professorado, né? Então ela precisa ser implementada, porque uma coisa é existir a lei, a outra coisa é existir políticas públicas que façam com que o livro didático seja reformulado na educação pública. No Brasil a gente fala, o senso comum fala assim, tem lei que pega e lei que não pega, né? Quer dizer, no Brasil tem alguma coisa esquisita de lei que não é lei, de lei que só está no papel, mas não vale, e de lei que às vezes não está no papel e vale. No Brasil, muitas vezes vale a chamada lei do mais forte. A lei do mais forte, que é econômico, político, social, né? A gente, quando estava falando aqui do avanço da fronteira agrícola, do agronegócio, etc., ninguém está necessariamente recusando ou negando a modernidade tecnológica empregada na fabricação de alimentos, mas a voracidade e o modo como isso é feito em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, tá certo, Thiago? E o custo que essa voracidade tem, o custo que essa expansão tem, né? Eu acho que também tem essa coisa da história, de quem conta a história. Sim, a história dos vencidos, né? A história dos vencedores. Né? A história no Brasil foi contada durante muito tempo pelo vencedor, né? Pelo dominante, pelo dominador. Mas a grande questão é que assim, a história não acabou, né? Isso não chegou a um fim. Né? Hoje a gente está vivendo uma crise hídrica em São Paulo. Né? Não só em São Paulo, Minas, Rio, né? Em alguns lugares do sul do Brasil. Né? E essa crise hídrica está intimamente ligada com o modo voraz, né, como a gente tem detonado o meio ambiente, né? Efetivamente. Né? Então, o que os povos indígenas podem ensinar para a gente a respeito disso? Né? Um uso adequado, né? racional Né? Então, e solidário da água, né? das plantas, da natureza, das árvores, das áreas de manancial. Qual que é o custo de negar para as nossas crianças quem são os povos indígenas, como os povos indígenas vivem, né? Esclarecer para eles essa diversidade. Qual que é o custo disso? Né? Pode parecer para as pessoas, de repente, pode parecer uma besteira. Falar, mas, afinal de contas, tem tão pouco índio no Brasil mesmo, para que eu vou ter que ficar aprendendo isso? Né? Por quê? Porque essa diversidade, a sociodiversidade, como os antropólogos gostam de chamar, né? Ela é fundamental. Ela é fundamental porque é a partir dessa diversidade que a gente consegue pensar um futuro melhor, pensar alternativas de vida. Né? Alternativas de vida. A gente pode pensar diversidade de valores. Então, o que a gente está vendo hoje, ou que a gente vê ao longo do grande processo de invasão e colonização do Brasil, é um massacre dessa diversidade. É a tentativa de impor um valor único. Um valor que está baseado no lucro, que está baseado no individualismo, né? que são valores que os povos indígenas não se reconhecem. Né? Assim, acho que não se trata de uma visão
romântica do tipo, não, mas os povos indígenas são lindos, então a gente tem que viver com... Não, acho que toda a sociedade tem, como as pessoas têm problemas, e problemas que têm que ser pensados. E talvez... sem produzir aqui um maniqueísmo reducionista, né? A ideia de que tem os bonzinhos e os mauzinhos, não se que uma sociedade é totalmente boa ou pura e a outra é totalmente má não se trata disso, e deturpada, não é isso, né? Se trata fundamentalmente de diversidade, né? A diversidade é fundamental para a gente crescer, né? Para que as pessoas, para nos tornarmos pessoas melhores, né? E isso é o que está sendo massacrado, né? E Tiago, se trata de diversidade, isso é super importante você estar falando, e de direito, né? Sim. E a gente numa democracia, uma democracia jovem, é verdade, mas vem há 30 anos construindo direitos para que a diversidade possa se expressar e se emancipar. Quer dizer, num país do tamanho do Brasil, um país continental, fortemente, historicamente, tão desigual como o Brasil é, né? E com uma diversidade social, política, econômica enorme, né? E com uma pluralidade cultural tão grande que a gente não pode se furtar a dar o direito, né? Quer dizer, a construir, a conquistar os direitos sociais de cidadania para essa diversidade, para essa pluralidade cultural, porque é ela que talvez nos ajude a construir alternativas e respostas para os problemas que a gente vive, por exemplo, no campo do meio ambiente, no campo do uso da água, né? No campo do manejo das florestas, no campo do cultivo orgânico, né? No campo do uso das plantas para curar as doenças, para fazer a medicina, né? Os índios têm medicina, né? E no mundo que a gente habita, quer dizer, nesse mundo patriarcal, branco, adulto, europeu, né? A única medicina que vale é a medicina que a indústria de medicamentos, a farmacêutica, nos vende. No entanto, há medicinas, assim como a medicina na China, né? Da qual a gente trouxe, por exemplo, a acupuntura, hoje já reconhecida no Brasil como uma especialidade médica, a medicina tradicional indígena que sabe muito mais do que muitos médicos e químicos, etc., manipular e entender as plantas e as suas funções medicinais dentro da Amazônia, por exemplo, né? Então, Emerson, qual é esse legado que a gente deve preservar, não apenas por uma razão antropológica, histórica ou romântica de que é preciso preservar os índios, mas por um interesse econômico, político, ou seja, pelo interesse de todos, de todos os cidadãos brasileiros, sejam eles negros, índios, brancos, mestiços, enfim. Eu acho que o Brasil precisa aprender a lidar, principalmente, com essa compensação histórica. Existe uma dívida histórica com os povos indígenas. Esse legado de morte, de destruição, de se formular políticas públicas voltadas apenas para a exclusão e não para a inclusão dos povos indígenas, já deve ser alterado. Eu acho que o legado, o que fica, né, para os povos é a sua maneira de enxergar o mundo, porque o mundo indígena, ele é um mundo de ser, não um modo de aparecer. Isso está muito ligado à questão de como foi passado essa imagem do índio. O índio como uma imagem do passado. Então, eu acho que, qual é o legado? Entender, compreender, voltar ao passado, começar a se discutir as questões indígenas. O que é a medicina tradicional indígena? O que é a língua guarani, por exemplo? O que é... O Brasil tem mais de 230 línguas indígenas, Isso. ainda vivas, né? Qual é a cultura de cada povo? Eu acho que o que a gente não pode negar é a diversidade. E o Brasil, ela possui essa diversidade, talvez seja um dos únicos países do mundo em que essa diversidade ela é aparente, todos sabem que existe essa diversidade, porém, ainda de uma forma estereotipada, preconceituosa, né? E aí é o que a gente vê em vários estados do país, povos indígenas sendo tratados de formas humilhantes, né? Quando saem das suas aldeias, diga-se de passagem que São Paulo até, né, é a 4ª maior cidade em população indígena do país. Então temos aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, mais de 30 etnias vivendo em meio à população e existe um completo desconhecimento sobre essa população, continuando com seus rituais tradicionais em meio a favelas, a cortiços, mas continuam
E muito dos não indígenas, quando se deparam com essas situações, falam, mas, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Quem são essas pessoas? Né? Quem são esses povos que aqui chegaram e que a gente sequer desconhecia, sabia da sua presença em São Paulo? Qual que é a questão? A questão é que esses povos foram excluídos dos seus territórios tradicionais. Grande parte dos povos que vivem aqui em São Paulo, né, com exceção dos Guarani que estão nas aldeias, mas as populações que vivem em contexto urbano, por exemplo, elas foram vítimas de processos de expropriação dos seus territórios tradicionais, principalmente no Norte e Nordeste. É o caso dos Pancararu, dos Pancararés, dos Funiôs, que aqui estão, né? De vários grupos cariri-chocós que se encontram aí, os próprios povos terenos do Mato Grosso do Sul, eles estão todos espalhados aqui, são mais de 30 povos vivendo no meio da população indígena, da população não indígena, sem contar ainda os 50 mil bolivianos de origem guarani, né? Que estão vivendo em São Paulo. É uma diversidade. Então, o que fica de legado? Compreender essas culturas. Eu agradeço aos convidados aqui, Emerson, Thiago, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui nessa conversa sobre a urgência em fortalecer as políticas indigenistas para a proteção e garantia dos direitos dos primeiros habitantes do Brasil. Um país melhor e mais justo para todos. A gente se encontra na próxima quinta. Forte abraço.